O verdadeiro profeta aponta o pecado. Um pedido que traz conhecimento. Você está pronto? Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Começando com o livro de Salmos. Salmos 139, concluindo hoje, vamos direto para os últimos 2 versos que concluem os Salmos. Os 2 últimos versos, como foi falado logo que iniciamos o Salmo 139, são iguais ao primeiro verso. No começo dos Salmos, o salmista afirma, reconhece que Deus sonda o coração. No final dos Salmos, ele faz disso um pedido. Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No começo dos Salmos, o salmista entendeu que Deus, ele pedindo ou não, sonda o coração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora, depois de ter uma longa conversa, uma reflexão e ficar assombrado de que forma ele foi formado, entender que não tem onde ele se esconder, ele então pede, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. É como se dissesse, já que o Senhor conhece tudo mesmo, vê, mostra onde há um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao fazer esse pedido, ele gera conhecimento. Entendimento acerca do seu coração. Quando você pede para Deus sondar o seu coração, Ele sonda e mostra para você. E de que forma Deus faz isso? Milhares de formas diferentes. Deus não é definido dentro de uma caixinha, Ele nos surpreende sempre. No ordinário, Deus sempre surpreende. Dentro de tantas formas de Deus mostrar o seu coração estão pessoas. O texto de Provérbios diz que um homem lixa o outro homem. Deus, por exemplo, coloca no seu caminho pessoas que vão apontar os seus erros, que vão pisar nas suas feridas, nas suas dores, para fazer você ouvir o eco do seu coração. Reconhecer que se tem uma dor ali, se alguém apontou e você sentiu dor, tem um problema para ser resolvido. Se tem algo doendo dentro de você, certamente isso está causando algo que impede o fluir de Deus na sua vida. Você peca contra Deus. E o salmista está pedindo para que Deus o guie pelo caminho eterno. Então Deus revela o pecado do seu coração e mostra o caminho correto através das Escrituras. Então esse pedido vem junto com uma busca. Mostra-me, Senhor, o caminho correto. Para isso eu preciso andar na presença do Senhor, examinar as Escrituras e continuar examinando o meu coração. Livro do profeta Ezequiel. O verdadeiro profeta. É um texto que já apareceu aqui no livro do profeta Ezequiel e Deus está repetindo. Falando diretamente com Ezequiel, que foi chamado logo no início do livro, Ezequiel foi chamado para ser como atalaia. E quem é o atalaia? É aquele que ouve, sabe a respeito do que está por vir, é avisado, por exemplo, percebe onde há pecado ou onde vem a correção deste pecado, e o papel dele, a função dele é avisar o povo. Dizer, por exemplo, olha, vocês estão errando aqui, a correção está a caminho, você precisa se corrigir, que é o que Ezequiel vem fazendo ao longo de todo o livro, exercendo o seu ministério. Mas Deus está dizendo para Ezequiel, eu te coloquei como atalaia. É como se Deus estivesse dando um lembrete para ele, olha, presta atenção, eu te coloquei como atalaia, e o atalaia deve informar, deve corrigir o povo, mostrar onde está o pecado e levá-los, conduzi-los, orientá-los a andar em retidão, a corrigir o seu mau caminho. Se o profeta fizer isso, se o atalaia fizer isso, avisar do pecado, dizer o que Deus mandou dizer, e a pessoa não se corrigir, então o profeta está livre desta culpa. Porém, se ele não avisar, não falar o que Deus mandou ele falar e esta vida se perder, então Deus vai cobrar esta vida do atalaia. Ou seja, um verdadeiro profeta aponta os pecados. Não julgando, ele julgando, mas dizendo o julgamento de Deus, o que Deus está revelando com o objetivo de correção. Não é uma exposição aleatória para envergonhar, é para corrigir.
É o amor de Deus corrigindo o seu povo, porque Deus corrige o filho a quem ele ama. Na sequência, Deus pede então para que ele execute o seu papel de atalaia e fale sobre o julgamento à casa de Israel, que é o que já vimos anteriormente. Deus está repetindo esse julgamento acerca da soberba do seu povo, dos pecados do seu povo e como eles serão julgados por isso. Outro texto que se repete é acerca dos pastores, dos maus pastores. Deus está sendo bem severo, falando acerca dos pastores que não cuidaram das ovelhas do Senhor. Ele está usando uma analogia do pastor de ovelha, o animal, para comparar com o pastor, o sacerdote, o líder que deveria cuidar do povo de Deus, guiar esse povo na presença do Senhor. Então ele fala do líder que não foi buscar a ovelha, que não curou, que não pôs atadura, que não tratou, que não desviou do caminho da perdição, e que ele, Deus, irá cobrar desses pastores cada ovelha perdida. Ele fala do pastor que não foi em busca da ovelha perdida e diz que ele fará isso. Ele vai buscar as ovelhas que se perderam e vai trazer cada uma de volta para a sua casa, para o seu rebanho, como o Senhor de fato fez. Segunda carta do apóstolo Pedro. Estamos concluindo a carta do apóstolo Pedro, que está mais ou menos dentro da pegada aí do profeta Ezequias, falando de falsos profetas. Dentro desse contexto de falar dos falsos profetas, Pedro já tinha falado no capítulo anterior sobre o povo estar alerta, instruído, atento para não cair neste erro de ouvir as falsas profecias, os enganos, as palavras que aquecem o coração, mas estão cheias de mentiras. Pedro está falando sobre a vinda de Cristo. E ele diz que inclusive isso virou algo de zombaria, de chacota, que é o que vivemos nos dias de hoje. Ah, vocês falam da vinda de Jesus, que loucura é essa? Nós ouvimos isso desde que nascemos. Pedro fala exatamente isso, que desde que nasceram ouvia-se falar sobre a vinda de Jesus e cadê que até agora não aconteceu? E Pedro explica que não esqueçam que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, Deus é atemporal. E Pedro explica ainda que essa aparente demora da vinda do Senhor Jesus não é porque ele esqueceu, não é porque ele não irá cumprir a sua promessa, é em razão da longanimidade dele. Pedro explica que Deus está dando tempo para o homem se corrigir. Lembre-se do povo de Israel. Foi exatamente isso que Deus fez. Avisou muitas e muitas e muitas vezes, repetidamente, enviou tantos profetas e eles agiam como nós agimos hoje, como se isso não fosse acontecer, como se Jesus não fosse voltar. No caso deles, como se o Messias nunca viesse, como se a justiça de Deus nunca fosse executada sobre eles, e pagaram para ver e viram. Pedro está avisando, estejam alertas, estejam prontos, atentos, porque o Senhor virá como um ladrão, sem que você veja, quando você menos esperar, o tempo de você piscar e ele veio. Você está pronto? Ao comparar o relato das pessoas, a zombaria dessas pessoas que não acreditam que Jesus está de fato voltando e que é só uma história contada, Pedro diz que, ao contrário deles, nós temos essa viva esperança. Nós, os cristãos, os que confiam e acreditam em Cristo Jesus e o receberam como Salvador de sua vida. Então, no final da carta, Pedro cita o apóstolo Paulo. Pedro fala sobre essa confiança, essa esperança do cristão e diz que o apóstolo Paulo já havia avisado sobre isso, já havia orientado os irmãos em suas cartas, porém as cartas de Paulo tinham um teor mais profundo. Pedro fala como que a linguagem de Paulo, algumas cartas, algumas ocasiões em que ele se colocou, se posicionou, parecia ficar meio confuso e por isso as pessoas fizeram aquele distanciamento, não aceitaram muito. E nós acompanhamos isso na história de Paulo, nas cartas de Paulo, quantas vezes ele foi colocado de lado, ele foi comparado. E Pedro está fazendo esse povo entender que o problema não estava em Paulo, na forma como Paulo escrevia, mas sim na falta de conhecimento e entendimento do homem. E por isso Pedro está reforçando, tenham conhecimento, tenham entendimento, busquem conhecer o Senhor. Ele diz, portanto, irmãos, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejas pego no engano, para que não caiam no engano, vindo assim a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada glória
agora e na eternidade. Amém. E assim concluímos a segunda carta do apóstolo Pedro. Vem aí, primeira carta do apóstolo João, o discípulo amado. Amanhã, se Deus disser que sim, te espero aqui. Até lá!